Bom, então agora vamos trocar uma ideia sobre o processo de criação de uma logo. Claro, eu vou falar aqui do meu processo, né, da forma com que eu faço, mas que eu acredito que tem alguns pontos que são importantes para qualquer pessoa. Você não precisa fazer exatamente dessa forma, é claro, mas assim, um raciocínio de modo geral é interessante que seja feito pelo menos alguns pontos principais dele. Bom, eu preciso criar aqui a logo para um restaurante indiano. Ou seja, eu preciso criar um material que represente esse restaurante e que comunique ao cliente, ao usuário, enfim, que essa logo se trata de um restaurante indiano, não de uma empresa de engenharia, não de um consultório de dentista. Enfim, eu preciso de alguma forma fazer com que essa logo esteja impregnada com um clima de restaurante indiano. Então, antes até de você começar a desenvolver qualquer coisa, rascunhar, né, imaginar as cores, o símbolo, a tipografia, você precisa se inteirar um pouquinho do universo no qual a sua logo está inserida. Então você precisa fazer uma pesquisa, pode ser na internet mesmo, né? Hoje em dia existem várias ferramentas, né? Vários sites que nos oferecem referência interessante para você entender justamente esse universo, né? O que é comum na representação desse restaurante indiano. Claro, você pode escolher um caminho também, depois de fazer essa pesquisa, de ir totalmente contra aquilo que já existe, mas é uma decisão ousada que você tem que tomar muito cuidado ao fazê-la, porque você pode de tal forma se distanciar que fica um resultado sem sentido, que fica estranho, que ninguém vai reconhecer como um restaurante indiano, por exemplo, tá? Então, existem algumas ferramentas que te possibilitam encontrar justamente essas referências, né? Representações que o mercado já oferece de restaurantes indianos, tá? O Pinterest, por exemplo, é um deles. Então você pode entrar no site pinterest.com, vou deixar o link certinho aqui na descrição e começar a entender como que as pessoas estão representando culinária indiana de modo geral. Quais são os códigos de cores, quais são as tipografias, quais são os símbolos que estão presentes nesses materiais. Você pode também, por exemplo, ir no Google, né? Só que o Google, nas imagens, elas costumam ser muito de bancos de imagens, né? Você dificilmente vai encontrar, a menos que você saiba o nome de um restaurante específico, uma imagem aqui que não seja para você comprar e baixar, né? Então eu recomendo você entrar em sites tipo Pinterest ou Dribbble, vou deixar o link aqui também, e pesquisar o assunto que você quer, tá? Então, além de você fazer essa primeira pesquisa para conhecer o universo, é bom você entender também o que é representativo no assunto que você vai falar. Então, a gente está falando de culinária indiana, ou seja, de um país, da Índia. O que eu tenho de símbolos da Índia que são importantes? E aí, pesquisando também na internet, eu descobri que o pavão é um símbolo da Índia, o animal que representa o país. Então, eu já estava começando aqui a entender tanto o que restaurantes indianos, de modo geral, têm um certo código de cores e de tipografia, que eu vou ver um pouquinho mais para frente com vocês, e que um símbolo representativo para a Índia é o pavão. Você tem também, em algumas outras instâncias, né, prédios e elefantes também, né? Eu não queria fazer uma logo, evidentemente, copiada de ninguém, né? O objetivo aqui não é você copiar o que já existe, é simplesmente conhecer o universo. Então, eu resolvi que o pavão seria um animal interessante para essa minha representação da Índia, né? Para eu escolher na logo. Então, depois disso que eu entendi o pavão, que eu resolvi que deveria ser o pavão a ser representado, eu fui para o Dribbble, que é esse outro site que eu falei para vocês, e pesquisei pavões, né? Ou seja, como que os profissionais da área representam pavões, resultados interessantes para me servir de inspiração, tá? Então, agora eu fui para dentro do Illustrator, você pode trabalhar em outro software, tá? E imaginei o seguinte, bom, o nome do restaurante é Jaipur, então a primeira letra é um J. Eu quero fazer alguma coisa com esse J que ele seja um destaque no meu símbolo, né, na minha logo, e, se possível, fazer alguma interação com ele, com o pavão, né, que é o animal representativo aqui para a Índia que eu quero trazer para esse símbolo, para essa logo, né? Então eu comecei a olhar vários tipos de J aqui e percebi que o J, de um modo geral, tem dois elementos principais, né? No caso aqui, essas tipografias, elas são com serifa, a maior parte delas, né? Eu vou deixar no material complementar o que é com serifa e sem serifa, mas o J, ele se destaca, claro, além da linha vertical que faz o desenho da letra, esses dois pontos aqui, tá? Esse serifa, justamente, inferior, e o ponto superior. Então,
para eu ter justamente uma representação do J com pregnância da forma, como a gente viu agora nas leis da Gestalt, eu preciso ter esses dois elementos de alguma forma. Então, eu parti, depois disso, a entender como se dá o pavão, né? O que é uma representação do pavão? Aqui no Dribbble, como eu falei com vocês, né? Eu tenho aqui várias silhuetas, né, várias formas diferentes de representar o animal, mas de um modo geral, o que caracteriza ele também de forma destacada é a crista e a cauda, né? Principalmente, que é muito grande, que chama muita atenção, beleza? Então, retornando aqui para imagens do pavão, eu percebi o seguinte, que ele de perfil, principalmente em relação a essa imagem aqui do centro, que eu depois refleti, ele parece um pouco um J, se você reparar bem. Ó. A gente teria aqui em cima aquela bolinha que eu falei para vocês e aqui embaixo a continuação da letra, e aí de alguma forma eu faria a serifa, beleza? Então, a partir daí, eu tracei um J, comecei a fazer o desenho da forma e trouxe outras formas geométricas para auxiliar esse meu desenho e ele ficar o mais preciso possível, tá? Você vê que nesse primeiro momento aqui o J não está muito certinho, não está muito reto, as curvaturas aqui embaixo e em cima não estão muito legais, então eu trouxe esses círculos aqui para auxiliar e a forma ficar mais precisa e eu tive esse resultado final. A partir daí, trouxe também o desenho justamente da cabeça do pavão, né? O primeiro desenho aqui, vocês estão vendo, ele não está muito legal também, né? Ele não está muito preciso, as curvaturas, a linha reta também que corta o pescoço dele aqui não está legal, então eu tracei círculos, tá? Para justamente poder criar, tanto nas áreas internas e externas dessa silhueta do pavão, formas mais precisas, formas mais suaves que fossem não simétricas, não é esse o caso, mas que elas fossem formas agradáveis. E aí, por fim, eu obtive esse resultado aqui de silhueta, tá? E aí, o desafio era agora trazer essa silhueta para junto do corpo do J, que eu já tinha começado a desenhar, né? Então, eu trouxe aqui a cabeça do pavão para junto do corpo, só que eu precisava de alguma forma unir esses dois. Então, eu dupliquei a forma do J, subi ela e aí senti que tinha justamente um encaixe com já a curvatura aqui do pescoço do pavão, beleza? Então, aqui eu juntei tudo e aí, pessoal, se você estiver trabalhando no Illustrator, quando você estiver em linhas assim, você consegue, a partir de um comando Pathfinder, fazer justamente o corte da interseção dessas linhas. Então, você seleciona todas elas aqui, chama o Pathfinder no Ctrl Shift F9 e aí escolhe essa opção aqui, ó, o Outline, porque quando você clica aqui, ó, repare o seguinte, ele agrupa todas e tira o preenchimento. Então, vou dar o preenchimento aqui de novo, tá? Clicar com o botão direito desagrupar e aí eu posso ir deletando ó, essas linhas que eu não tenho mais interesse e aí eu consigo no final, depois desse processo todo, livrar daquilo que é poluído e ter justamente o começo, quer dizer, as duas formas juntas e aí ó, eu já tenho a primeira parte aqui do J pronto, né? Aqui, o que seria o pingo, né? Em cima dele eu estou trazendo a cabeça do pavão e aí eu já estou com a primeira parte dele desenhada. Eu preciso agora fazer a serifa, que seria justamente aquela partezinha de baixo dele, né? E aí eu imaginei o seguinte, eu utilizei círculos para justamente fazer essa pequena curvinha aqui de baixo do corpo do J mais precisa. Então, por que eu não utilizo esses mesmos círculos de novo para fazer a continuação dessa forma? Para eu trabalhar justamente com aqueles dois aspectos, né? De proximidade e continuidade aqui da Gestalt. Então, trouxe esse círculo, mas no primeiro momento ele estava muito separado, não estava tendo justamente a proximidade que eu queria. Então, aproximei um pouco mais e tive como resultado final essa forma aqui. Então, repare, a gente tem, então, dois elementos importantes aqui, a proximidade e a continuidade que nos fala a Gestalt. Embora esse J não esteja, esse círculo, desculpe, não esteja grudado no J, a gente sente que eles formam uma forma só, beleza? Então, pessoal, esse foi o primeiro momento da concepção do símbolo. Na próxima aula a gente vai ver o refino dele, a geração de outras alternativas para justamente eu conseguir ter uma representação mais precisa do pavão, porque está faltando ainda a cauda dele, beleza? Então, se vocês quiserem lá no fórum, fique à vontade de deixar um comentário, fazer crítica e compartilhar qualquer trabalho de vocês, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula.